sou a doutora Kelly Lenz, especialista em estética e expert em formulações de uso home care para tratamento de qualquer disfunção estética. E neste canal é onde você encontra muito material e muito conteúdo riquíssimo sobre vários temas da estética focados na formulação de uso home care para tratamento estético. E hoje nós vamos falar neste vídeo sobre um dos tratamentos mais desafiadores para nós profissionais. E quando eu falo em desafiador, eu estou falando de tratamento home care. E qual é ele? É o tratamento de olheiras. Raros profissionais sabem tratar olheiras home care. E digo mais para vocês, até o final desse vídeo vocês vão entender o porquê que é desafiador e o porquê que são raros os profissionais que conseguem tratar. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que no final você vai me agradecer. Se você tem paciente que teve ou tem queixa de olheiras e você quer saber como tratar de forma eficaz o seu paciente em casa, no conforto da casa dele, esse vídeo é para você. Hoje nós vamos falar sobre como tratar, rejuvenescer, hidratar e manter uma das regiões mais sensíveis do rosto e do corpo, que é a região das olheiras, região de pálpebra inferior. E por que então que essa região é uma das mais difíceis de tratar? Porque a maioria dos profissionais não sabe identificar o tipo de olheira. Ou seja, existem vários tipos de olheiras e essa é a maior dificuldade, o profissional conseguir identificar qual o tipo de olheira. Primeira maior dificuldade. Nós temos uma segunda, que é o desconhecimento dos ativos de uso home care. Então você que é um profissional diferenciado, que eu tenho certeza que vai ficar comigo até o final desse vídeo, vai entender o porquê que a gente precisa ter um conhecimento muito amplo dos ativos de uso home care para um tratamento eficaz de olheiras. Sem o tratamento home care, você não vai conseguir tratar olheiras do seu paciente. Escreve o que eu estou te dizendo, que eu tenho certeza absoluta, porque eu já passei por isso muitos e muitos anos. Então vamos lá aos tipos de olheiras. O primeiro tipo e o mais comum é a olheira pigmentar, ou seja, é aquela olheira que está manchada com melanina, que é o pigmento que dá tonalidade à nossa pele. Então várias causas podem levar a essa tonalidade escurecida. Uma delas é o melasma. Então, o melasma é uma hiperprodução da melanina, normalmente influenciada pela radiação solar. Então, o melanócito exacerba a produção do pigmento e fica aquela tonalidade amarronzada. O que a gente precisa fazer para o tratamento desse tipo de olheira? Clarear essa região que está manchada. Então, são olheiras que a gente vai tratar com clareamento. E vamos começar então pelo primeiro tipo de olheira, que é aquele tipo que nós falamos, que é a olheira pigmentar, que ela é uma olheira formada por pigmento, por melanina. Então pode ser por melasma ou realmente porque o paciente uma predisposição ao acúmulo de melanina naquela região. Então o que acontece? O que a gente precisa fazer? Por onde a gente começa a pensar? Aí você fica pensando, ai Kelly, mas que fórmula usar? Vai me dar uma fórmula? Não, eu vou te ensinar a pensar. Então primeiro a gente pensa, a gente raciocina e depois então a gente monta a fórmula. Se a gente precisa clarear uma olheira que é formada por melanina, por onde a gente começa? O que vocês acham? Então a gente começa com ativos clareadores. Aí a gente tem que entender, quando a gente vai fazer um processo de clareamento de pele, independente da região, a gente tem que ter um conhecimento da cascata da melanogênese. Não vou entrar fundo aqui nesse vídeo, é tema para um próximo, porque é uma cascata realmente bem complexa, com vários pontos, então muito detalhada. Então isso aí eu deixo de tema de casa para vocês destrincharem em casa a cascata da melanogênese e saber assim, ó, tintim por tintim, como é que se forma esse pigmento. Por quê? Porque nós vamos atacar essa cascata de vários pontos. Então nós precisamos tratar essa olheira que ela é pigmentar. Vamos começar como? Vamos começar usando um ativo clareador. Então eu tenho que começar a pensar na minha fórmula. Eu vou botar um ativo só? Não. Assim, são raríssimos os casos, mas raríssimos, que a gente vai usar um ativo só. Se a gente tem a possibilidade de associação de ativos, por que não usar dessa vantagem? Então não temos por que usar um só ativo, principalmente quando a olheira é pigmentar, que nós precisamos atacar de vários lados, entrar em vários pontos da cascata da melanogênese e além de entrar nessa cascata onde é produzido o pigmento, nós precisamos clarear essa pele que já foi escurecida, que já está com melasma na olheira, que já está com pigmento.
Então, além de inibir uma hiperprodução continuada da melanina, do pigmento, nós precisamos tirar aquele pigmento que já está na superfície da pele. Porque o melanócito, ele tá lá na junção derme e epiderme, né? Faz um remember aí, volta lá na anatomia para você lembrar. O melanócito tá lá na junção derme e epiderme. O que ele faz? Ele produz o pigmento e ele joga dentro de umas bolsinhas, que são os melanossomos, joga para cima e ele larga dentro dos queratinócitos. Os queratinócitos vão subir, que é o turnover celular, vão levar uma média de 30 dias e vão chegar na superfície. Quando chegar na superfície, a pele descama. Esse é o ciclo. E aí, mas se a pele descama, por que o pigmento não sai? Porque o melanócito está em contínua produção de melanina, porque ele está hiperativado. Então, ele vai continuar nessa constante produção de melanina. Então, aqui a gente precisa entrar com clareador e também ativos que vão atacar na cascata da melanogênese. Vamos começar então com um dos ativos que eu mais gosto para tratamento de manchas, independente qual seja a mancha. Eu adoro esse ativo, eu acho ele fantástico e ele entra em várias fórmulas e a gente pode associar com diversos ativos, que é o ácido cógico. E também hoje nós temos ele na forma nanossomada, que é o nanocógico. Então, quando a gente for mandar manipular, a gente tem que entender se a farmácia tem o ácido cógico na forma pura ou se ele já tem essa versão nanossomada. O que diferencia os dois? Tudo que é nano, né, principalmente em formulações tópicas, eles têm uma maior permeação. E além da maior permeação, eles têm uma permeação controlada. Então, vai ter uma permeação gradativa e prolongada. Então, para nós isso é uma vantagem, porque o ativo fica mais tempo em contato com a pele. Ou ele não entra muito rápido, ou ele não fica só na superfície. Ele vai penetrando até onde a gente quer que ele chegue, tá? Então, esse ativo, assim, ó, ele é um poderoso clareador, ele também é antioxidante, então é um dos melhores ativos clareadores que nós temos para manchas. E a versatilidade dele pode ser usado em géis, em cremes, em loções, em sérums, então ele é muito versátil de ser manipulado. Pode ser para uma pele oleosa, você vai fazer um sérum, pode ser para uma pele madura que está desidratada, ressecada, vai fazer uma base Omega Gold. E o ácido cógico, ele é um ativo natural, ele é derivado de alguns fungos durante a fermentação, principalmente do arroz ou do milho. Então é um ativo muito bom, é um ativo antigo e muito potente. Então muitas vezes vocês vão ver que na indústria magistral sempre tem novidade. Sempre estão lançando novos ativos. E muitas vezes o bom e o velho tradicional que funciona é melhor do que esses bem mais novos que não têm nenhuma evidência científica. E o ácido cógico, então, a gente tem ele disponível na versão tradicional, como ácido cógico, e a gente tem na versão nanossomada. É da Infinity Pharma, uma indústria muito famosa, bem conceituada no mundo da manipulação, então a gente pode confiar. Então, essa versão nanossomada, a gente tem essa permeação controlada e prolongada e, consequentemente, a gente usa menos ativos, menos concentração da substância. E aqui entra um dos pulos do gato que ninguém te conta. Como é que você ganha dinheiro com home care? Você que é profissional da estética. Uma das formas é pensar, entender, conhecer esse mundo, fazer uma mescla de ativos, conhecer os ativos, fazer uma mescla de ativos que a gente use menos concentração de cada um, numa quantidade ideal, e você vai poder usar essa mescla para vender para o seu paciente aquele tratamento. Então, o paciente vai comprar de você o tratamento. Então, isso é uma forma de você faturar entregando um resultado eficaz para o seu paciente. Você vai ter conhecimento para entregar um resultado de qualidade, um resultado eficaz. Você acha que o paciente não paga por isso? Paga. O paciente paga bem para quem vai entregar o resultado para ele. Isso é certo. Principalmente pacientes que têm essas disfunções estéticas mais desafiadoras, como é o caso das olheiras. Então, eu já tive pacientes que chegou aqui no consultório e me disse: Kelly, não tem como, eu já fiz tudo que foi tratamento que tu pode imaginar. E eu vou dizer para vocês, tem como. Tem como, porque eu já tive N pacientes ao longo desses muitos anos que eu tratei muitas olheiras. Clareou? Clareou. Claro, se a olheira pigmentar é como melasma, vai ter que ter um gerenciamento prolongado, vai ter que ter um gerenciamento contínuo, mas tem como clarear? Tem.
E você que é profissional da estética, que não prescreve home care, você está deixando de entregar resultado e está deixando de ganhar dinheiro, está deixando dinheiro na mesa, porque você não sabe vender um tratamento eficaz para o seu paciente. Tem muito tratamento que eu vejo profissional se quebrando para fazer no consultório que pode ser feito em casa. Pode simplesmente ser prescrito um kit home care para o paciente e ele vai usar os produtos no conforto do seu lar. E ele vai ter um resultado perfeito. Vai entregar um resultado de qualidade, de excelência que você não vai conseguir no consultório. Não adianta fazer várias sessões de alguma coisa se o paciente não usa home care. Então, aqui é mais um pouco do gato para você. Não fica se quebrando no consultório, não adianta ficar se quebrando, matando a cabeça, fazendo não sei quantas sessões. Não vai conseguir um resultado efetivo se não tiver um home care concomitante. Ou só home care, digo mais para vocês. Vocês vão aprender comigo e vão me agradecer como fazer uma consulta para o seu paciente. Você vai fazer consulta. Só fazer a consulta, prescrever o home care e vender o kit home care para o seu paciente. Pensa quanto que você vai ganhar com isso. Usando o teu conhecimento. Somente usando o teu conhecimento. Tu não vai ter custo de produto, não vai ter custo de material. Não tem. Não tem compra de fornecedor. Não tem. Manda manipular e entrega para o paciente. Esse é o teu tratamento. E você vai pagar um valor X por aquele produto, por aquele kit. E o teu paciente vai pagar um valor Y para você. Porque você fez a consulta, fez o diagnóstico, elaborou o tratamento, montou toda a prescrição home care e está dando para ele. Aqui está o resultado do seu tratamento. Basta você usar. Vocês acham que o paciente não paga? Paga por isso. Paga porque eu já tive muitos pacientes que me disseram: se tu conseguir resolver a minha olheira, não interessa quanto que é, eu vou pagar. Independe do valor, o paciente quer resolver. Olheira vascular, então. Os mais incomodados são aqueles pacientes das olheiras e principalmente das vasculares. Mas a gente vai chegar lá. Vamos por partes. Finalizando com ácido cólico, então, a gente pode usar ele até 5%. Então, de 2 a 5% tá bom. Não tem necessidade de exagerar muito, porque ele não vai aumentar o efeito se aumentar a dose, a concentração. Isso é uma coisa que também ninguém te conta, que eu vou te contar. Os ativos, eles têm um teto de ação, ou seja, tem uma concentração máxima de efeito que não adianta você colocar mais. Só vai ficar mais caro o produto. Vai aumentar o custo do produto e você não vai ter uma melhor ação. Então, vamos parar com aquele pensamento de que quanto mais, melhor. Não é assim que funciona no mundo da manipulação. Ao contrário, quando a gente associa ativos, a gente usa a menor concentração de cada um e automaticamente a fórmula vai ficar mais eficaz e mais em conta. O custo dessa fórmula vai ficar menor. Mas isso vocês vão aprender comigo. Pode deixar, pode ficar tranquilo que eu vou ensinar vocês sobre isso. E vamos então para o segundo ativo. Já começamos então a pensar no clareamento, né? Falamos do ácido cólico como clareador. Vamos falar agora do arbutin, ou também chamado alfa-arbutin, que é uma versão do arbutin. O que é o arbutin? Ele é uma versão, ele é um derivado da hidroquinona. Ai, já se apavoram agora. Agora vocês vão dizer, ai não, que é hidroquinona, não. A hidroquinona é um ativo sintético, ainda é considerado padrão ouro para o tratamento de manchas, mas eu particularmente não sou a favor do uso da hidroquinona porque nós temos hoje infinitos outros ativos que fazem o mesmo papel que ela, são tão eficazes quanto e não têm os efeitos colaterais que tem a hidroquinona. E desses dois ativos, tanto o arbutin quanto o ácido cólico, eles têm o mesmo mecanismo de ação. E qual é esse mecanismo de ação? Eles fazem inibição da enzima tirosinase. E que enzima é essa? Que mecanismo é esse que ele não está entendendo? Volta lá e vai estudar a cascata da melanogênese. Ela começa com a enzima tirosinase. Então, se a gente tem ativos que atacam em cima, no começo da cascata, não vai se desencadear, então, toda a formação do pigmento. O ácido cólico e o arbutin são inibidores da tirosinase, então eles atacam a cascata lá em cima. Nós temos, então, um terceiro ativo, que também é fantástico, poderosíssimo, altamente tecnológico e super seguro para o tratamento tanto de olheiras quanto de outras manchas. Mas aqui a gente está falando do tratamento desafiador mesmo, que são as olheiras pigmentares. E que ativo é esse então? Esse ativo se chama Belides. Ele é um ativo que ele é extraído de uma espécie de margarida.
E ele não é só um clareador, ele é o clareador. Aqui eu tô entregando o ouro para vocês. Esse ativo é um presente que eu vou dar para vocês. Quem não conhecia esse ativo tá deixando dinheiro na mesa, muito dinheiro na mesa, porque ele não pode faltar em fórmulas que sejam clareadoras. Ele tem pelo menos age em 5 pontos da cascata da melanogênese. Vocês têm ideia do que é isso? Age em 5 pontos da cascata. Então ele age lá em cima, lá no começo na tirosinase, e depois ele vem descendo em alguns pontos, inibindo alguns cofatores que ativam determinadas proteínas. Então 5 pontos da cascata são vários mecanismos ao mesmo tempo. Então ele é um multiativo. Não pode faltar em fórmulas clareadoras e ele tem que estar presente no nosso home care do nosso paciente para tratar essa olheira vascular, essa olheira pigmentar. Concentração do Berides, na literatura manda de 1,5% a 4%, eu costumo usar 2%, mas 1,5% a 4% tá bom, ok? E vamos então para o nosso próximo ativo da nossa fórmula. Então a gente já pensou na cascata da melanogênese, a gente já inibiu ela desde o início, depois a gente foi descendo, a gente entrou com um ativo que ataca mais pontos da cascata da melanogênese, então a gente já tem ativos clareadores suficientes. Então aqui nós temos 3, nós temos o ácido cógico, o arbutin e o Belize. Mas quando a gente fala de mancha de uma olheira pigmentar, a gente tem que pensar além, fora da caixa. Se eu tenho um processo de formação de mancha, porque eu tenho uma célula que está hiperativada, que está fazendo essa hiperprodução de pigmento, significa que eu tenho um processo inflamatório. E onde eu tenho um processo inflamatório, eu não vou ter sucesso no meu tratamento se eu não tratar essa inflamação. E aonde eu tenho inflamação, eu tenho estresse oxidativo. Se eu tenho estresse oxidativo, eu preciso de um antioxidante. Então agora a gente vai ter que entrar com um outro ativo, com um outro mecanismo de ação, para tentar então atacar esse processo inflamatório e esse estresse oxidativo, que gera espécies reativas de oxigênio e acaba trazendo mais um envelhecimento para a pele. Então ela já tem produção de pigmento, ela já está sofrendo inflamação e ela ainda está sendo oxidada. Então a gente tem que pegar um ativo que seja muito versátil, que pegue todos esses pontos, que seja anti-inflamatório, que seja antioxidante, que seja clareador. Vocês pensarem em alguma coisa aí, o que vocês acham? Um dos ativos mais versáteis que nós temos é a niacinamida PC. Então a niacinamida, ela é um derivado da vitamina B3, mas com algumas diferenças. E por que a gente fala em PC? Por que o ativo tem que ser PC? Tem que dizer niacinamida PC. Porque esse PC, ele é um símbolo que significa que aquele ativo foi manipulado de forma a induzir menos flush. O que é o flush? É uma hipersensibilidade à vitamina B3. Normalmente acontece nessa região de maçã do rosto, como se fosse uma rosácea. O paciente faz, explode aquele vermelhão, começa a aparecer telangiectasia, começa a dar aquele vermelhão como se tivesse tomado vinho no inverno. Então aquilo ali é o flush. É uma hipersensibilidade que o paciente desenvolve à niacinamida. Essa hipersensibilidade, na verdade, ela não é a niacinamida. É que tem duas formas da vitamina B3. Tem a niacinamida, também chamada de nicotinamida, e nós temos o ácido nicotínico. E essa sensibilidade, ela vem pelo ácido nicotínico. E a niacinamida PC, ela é um ativo que ela tem muito menos concentração do ácido nicotínico. Ela é quase que 100% nicotinamida. Então, por isso, essa redução da chance de hipersensibilidade. Então, a paciente já está com olheira, já está com inflamação, já está com mancha, já está com estresse oxidativo, já está com processo inflamatório na região. Então, o que a gente menos quer é fazer um eritema naquela região, fazer uma hipersensibilidade. Então, a gente tem que se certificar de que na farmácia de manipulação que a gente vai mandar, eles tenham a niacinamida PC. E chegamos aqui então com os nossos 4 ativos. Já fizemos uma fórmula muito boa. Dá para colocar mais? Dá. Dá para colocar muito mais ativos. Mas esta fórmula está muito boa para vocês tratarem olheiras pigmentares. Então, ó, presente de mãe para vocês. O que a gente vai colocar nessa fórmula então? Ácido cógico. Quanto por cento? Ácido cógico dá para botar 4%. Arbutin dá para botar 4%. Belides
2%, niacinamida, que não falei a concentração, mas também de 2 a 4%, 2%, 4%, tanto faz, 4%. 4 ativos fantásticos que vão atacar todas as pontas desse processo que eu preciso fazer o clareamento, que é a olheira pigmentar, tá? Em que base que eu vou usar, então, esses ativos? O que é a base? A base é o formato como vem aquela fórmula. Ela é um gel, é um creme, é um sérum, é uma loção, um shampoo, condicionador. Então, isso é a base, ou veículo, que a gente chama. Então, o que eu vou usar nessa base? Eu posso usar uma base em creme, posso usar uma base em sérum. Ah, não, mas eu quero fazer com aquele bastão em rolo, tipo desodorante, sabe? Que tem uma bolinha na ponta, que dá pra fazer massagem em volta do olho, sem problema nenhum. Pode prescrever e colocar a embalagem Fresh Roller, é o nome daquela embalagem. Só que, se tu prescrever na base creme, ela não vai sair pela esfera que tem na ponta, porque ela é uma forma muito consistente. Então, a gente precisa fazer num formato de sérum. Então, um sérum, ele é mais fluido, não uma solução fosfolipídica. Ela é uma solução super biocompatível e ela comporta esses ativos e ela cumpre bem esse papel de entregar esses ativos em toda a região. Então, pode ser uma base creme que o paciente vai pegar com a mão e passar ali, um pumpzinho, né? Bota no dedo, passa ali. Pode ser com conta-gotas, o paciente vai pingar a gotinha ali, vai colocar, ou pode ser então com essa embalagem roller, tanto faz. Aí a estratégia é de vocês vão escolher, ou de repente conforme o paciente, então dá para perguntar o que o paciente prefere, como que ele fica mais à vontade de usar. Aí você vai prescrever a embalagem que o paciente fica mais à vontade de usar. Então pode ser qualquer uma dessas. Tem uma coisa muito importante e fundamental que a gente não pode esquecer de se preocupar sempre, que é o uso do protetor solar. Então, quando a gente fala de manchas, tanto faz se é melasma, se é de olheiras, qualquer tipo, principalmente de manchas, na verdade qualquer procedimento estético, mas principalmente quando a gente fala de clareamento, se o paciente não faz o uso contínuo do protetor solar, a gente não vai ter êxito no resultado. E isso é uma coisa que vocês precisam alinhar a expectativa com o paciente. Logo na primeira consulta, quando conversa, quando faz a anamnese, já deixa claro para o paciente. Precisa beber muita água para todos os tratamentos estéticos e precisa fazer uso contínuo do protetor solar. Ai, mas qual o protetor solar? Aí entra mais um pulo do gato. Aquele protetor solar que você vai prescrever para ele. Vai vir numa bisnaguinha bonitinha, com teu nomezinho, com teu logo, e você vai vender para o paciente aquele protetor solar. Então você vai faturar em cima da venda de um produto. Porque, mas não é justo. Como que não é justo? Você vai mandar manipular um produto através do seu conhecimento, que você estudou, que você sentou a bunda na cadeira e foi atrás, ficou comigo aqui nesse vídeo até o final para aprender a manipular, investiu no seu conhecimento. Não é justo você receber um valor por isso? Vai trabalhar de graça? Não, claro que é justo. É muito justo. É mais do que justo. Então, isso é valor de trabalho. Então, você precisa valorizar o seu trabalho. Quem não valoriza o seu trabalho não ganha mais por isso. Vai ficar deixando dinheiro na mesa. Vai ficar batendo cabeça, competindo com franquia. Se prostituindo no mundo da estética. É isso que vocês querem? Não, eu tenho certeza que não. Se vocês estão aqui nesse vídeo comigo, é porque vocês querem ser um profissional diferenciado dos demais. Não adianta fazer o que todo mundo faz. Por isso que a personalização de fórmulas é o segredo, é a chave para você conseguir entregar um resultado diferenciado e ao mesmo tempo aumentar o faturamento. Porque quem prescreve fórmula personalizada tem um faturamento diferenciado. Porque quem não prescreve fórmula manipulada, personalizada, não entrega o resultado que você entrega. Bora lá? Vamos voltar? Com o protetor solar, como a gente estava falando do protetor solar. Com o protetor solar manipulado, vocês têm ainda muito mais vantagens. Pode fazer ele com cor, sem cor, toque seco, sérum, toque aveludado, um creme mais robusto, menos robusto. E se for com cor, você pode adaptar o tom até chegar no tom da pele do paciente. Pensa nisso. Quantas vezes você ou seus pacientes já ficaram quebrando cabeça em farmácia, testando o protetor solar, testa na mão, testa que assim, aí deu, compra o protetor, chega em casa, passa no rosto quando vê tá laranja.
Quantos de vocês já não botaram dinheiro fora com protetor solar com cor e não usaram? Porque a cor não ficou bom, o tom ficou diferente. E isso é comum, mas vocês conseguem personalizar. Vocês podem entregar um tom para cada paciente. Isso vocês podem personalizar. E isso é um grande diferencial do profissional que sabe prescrever para aquele que não sabe prescrever. Feito? Então, assim, ó, protetor solar, façam com um check, deem um check ali no checklist de vocês, tem que estar no kit home care do paciente. Sempre. Ok? Vamos passar para a segunda olheira, então. E o nosso segundo tipo de olheira é aquele tipo que a gente falou lá no início, que é a olheira vascular. O que significa isso? Como a pele da pálpebra inferior ali da olheira ela já é fininha por natureza, tem pacientes que, dependendo da situação, do estresse, do cansaço, de noite mal dormida, acaba ainda ficando mais sensibilizada àquela região. E o que acontece? O extravasamento de substâncias dos vasos sanguíneos, dos microvasos capilares, para fora. Então, para a matriz, para a substância, para o líquido extravascular. E o que acontece ali? Bate a luz, dá uma reflexão e aquele pigmento aparece azul arroxeado. Então é aquela olheira que parece que eles chamam de olheira de panda. Ai, parece um panda, porque tá com a olheira escura, mas não é pigmento de melanina. Não é uma olheira de mancha, ela é vascular. Adianta eu usar uma fórmula que eu tenha cógico, que eu tenha arbutin, que eu tenha belite? Não, porque aqui eu não tenho manchas, pelo menos não por melanina, mas eu tenho olheira de manchas por pigmento vascular. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar pensar que ativos que eu posso lançar mão e montar uma fórmula que eles tenham ação de tirar aquele pigmento dali, de aumentar a resistência dos capilares. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso diminuir o acúmulo do pigmento que está no local e eu preciso, ao mesmo tempo, aumentar a densidade, aumentar a resistência desses microvasos capilares para eles pararem de se romper. Então, esse é o meu mecanismo de pensamento. É assim que eu tenho que elaborar uma fórmula. Aí eu vou pensar, então, nos ativos que eu tenho, que eu posso usar para esse tipo de olheira. Um dos principais ativos que é o mais usado para olheira vascular, que é assim, não pode faltar. Como eu digo para vocês, quando a gente fala em manchas, a gente fala em belídeos, quando a gente fala em olheira vascular, a gente fala em cafeína. A cafeína estimula a microcirculação local. Então ela aumenta a oxigenação dos vasos, ela aumenta todo o metabolismo. Então a cafeína precisa estar presente. Não precisa ser em alta concentração, então até 6% tá ótimo. Mas a cafeína é fundamental. Junto com a cafeína, nós podemos acrescentar extratos glicólicos, que ajudam nessa circulação, nessa oxigenação, porque eu preciso ter essa liberdade vascular naquela região. Então eu tenho extrato de ginseng, de ginkgo biloba, então castanha da Índia, todos eles fazem essa melhora na circulação sanguínea. Vamos focar no ginkgo então. Então o ginkgo é um extrato de uma planta que ajuda nessa melhora da circulação. Aqui o meu foco é circulação, é a fragilidade dos capilares e a melhora do meu processo circulatório da região. Então o ginkgo biloba é excelente e cumpre muito bem esse papel de melhorar a circulação. Então os extratos glicólicos, normalmente eu posso usar até 4%. Não é que possa ter um excesso do produto que vai fazer alguma coisa ou passou o defeito teto, que nem a gente falou antes, mas porque como eles são muito líquidos, eles podem acabar quebrando, como a gente fala, a fórmula. Então era uma fórmula para ser um creme, como tem muito líquido, o extrato glicólico é líquido, aquela fórmula vai desandar. Então a gente não usa muito, então 2% do extrato glicólico tá ótimo. Fica a seu critério. Eu escolhi aqui, por exemplo, junto com a cafeína, colocar o extrato de ginkgo biloba, 2%. Vai melhorar muito, então, essa circulação local. Então, cafeína, extrato de ginkgo biloba. Então, já temos ativos para melhorar a circulação local. Já temos ativos que melhoram a oxigenação, melhoram a circulação. Agora eu preciso focar na minha fragilidade vascular. E, ai, Kelly, mas tem ativos para aumentar a resistência vascular? Tem muitos. E eu trouxe um para vocês aqui que eu amo de paixão, que é o aloxil. O aloxil vai fazer exatamente isso. Ele vai trabalhar na resistência do epitélio dos microvasos.
Então ele vai trazer essa maior resistência para que eles não se rompam tão facilmente, liberando o pigmento, extravasando o pigmento para fora do vaso, que vai dar aquela reflexão que vai gerar a olheira azul arroxeada. Então a gente melhora a circulação com ginkgo, com cafeína, e a gente diminui, aliás, aumenta essa resistência vascular, diminui o extravasamento de substâncias com o aloxil. Aloxil dá para usar até 4%, então 1,5% a 4%, eu uso de 2% a 3%, tá ótimo. Tá, então falamos da microcirculação, falamos da resistência vascular. Tá, Kelly, mas tu falou que essa olheira, ela aparece, ela é notada porque ela tem um pigmento acumulado ali. E como é que a gente tira esse pigmento? Ah, daí também tem um segredo. Aqui tem um segredo. Vou contar para vocês, um ativo que é específico para isso. Nós temos alguns, mais de um, mas são os dois principais que não podem faltar em fórmulas home care para olheira vascular. Primeiro é o ácido tranexâmico e segundo é o ácido tilglicólico. Eu prefiro o tranexâmico porque o ácido tilglicólico, ele tem na fórmula dele um grupamento mercapto que gera um odor ruim. Então a fórmula por si só, ela vai ter um odor desagradável. E querendo ou não é fácil, né? A gente vai passar ali no olho, então tá perto do nariz, fica aquele cheiro bem desagradável. Quem já conhece, quem já sentiu sabe. Quem não conhece, eu vou dizer assim, cheiro de esgoto. É muito ruim, muito ruim. Então eu não sou muito fã do tilglicólico, eu prefiro o tranexâmico. O que esse ácido vai fazer? Ele não tem um pH ácido para fazer um efeito de peeling, tá? Ele tem um outro mecanismo de ação. Então ele é usado para fins circulatórios, mas aqui no caso, o que a gente quer dele? Ele faz a quelação de substâncias que estão fazendo aquela reflexão e dando aquele pigmento. Então ele vai quelar aquele pigmento, ele vai retirar dali. Ele tem afinidade pelo ferro que tem dentro do pigmento das hemácias. Então ele consegue eliminar, ele consegue quelar, tirar dali aquele pigmento que está depositado, que está acumulado. Porque às vezes a gente melhora a circulação, melhora a fragilidade vascular, mas ainda tem pigmento depositado. Eu preciso remover esse pigmento depositado. Então para isso eu tenho o ácido tranexâmico, que é um nosso amigaço, assim, ele vai ser nosso fiel escudeiro quando a gente for tratar olheiras vasculares. Ácido tranexâmico de 2% a 4%, 4% tá bom. Mas aqui, mais um pulo do gato para vocês que ninguém te conta, só eu te conto esse tipo de coisa. Quem já usou ácido tranexâmico em alguma fórmula aqui? Eu acredito, comenta aqui embaixo para mim depois quem já usou ácido tranexâmico em alguma fórmula. Por acaso você sabe o tamanho da molécula do ácido? É gigante. Isso quer dizer o quê? Ele não permeia, ele não desce, ele não entra na pele sozinho. E eu quero que ele fique na pele? Eu quero que ele faça um clareamento? Eu quero que ele fique na epiderme? Não, eu quero que ele desça. Ele tem que passar da epiderme, da derme, ele tem que chegar lá nos vasos capilares. E como é que eu faço isso? Eu preciso usar um agente carreador, um agente permeador, junto com o ácido tranexâmico. E que agente é esse? O principal dele é o transcutol. Então, transcutol, 10%, sempre junto com fórmulas onde você tenha o ácido tranexâmico. Senão, não vai permear. Ele não entra por causa do tamanho da molécula dele. Então, já sabia disso? Não, né? Quantas vezes você usou? Quantas vezes escutou alguém falar, usa o ácido tranexâmico? Não vai fazer efeito. Se não tiver o transcutol, ele não permeia e não vai fazer efeito. Agora me agradece. Me agradece porque isso aqui é um presente de mãe pra vocês, né? Me agradece. Jura que não sabia disso? Tenho certeza que não sabia disso. Tenho certeza. Comenta aqui embaixo pra mim sobre esse ativo, se vocês sabiam que precisa de um agente carreador. Não sabia, né? Mas eu tô aqui para te ajudar. Vamos lá para outro ativo então. Vamos supor, já pensamos na microcirculação, fragilidade vascular, já pensamos então em todas as hipóteses na remoção do pigmento. Agora a gente tem que pensar assim, e se a minha paciente, ela não for uma jovenzinha, ela for uma mulher, já em fase de perda de colágeno, 25, 30 anos já começa a perder colágeno. 35, 40 anos já está em perda de colágeno, já está com uma perda avançada de colágeno. O que eu vou ter ali? Eu vou ter a minha pele sensibilizada também. Eu vou ter a minha pele sendo envelhecida. Então eu preciso tratar não só dentro, abaixo, aonde está o meu problema, mas eu preciso tratar a parte de cima também.
Senão vai acabar gerando uma olheira aprofundada, ou pior, uma bolsa, porque a pele não tem elasticidade, não tem firmeza, e ela vai ceder. E aquilo ali vai acabar acumulando água, porque vai virar uma bolsa. Ele não tem a microcirculação, não tem para onde extravasar aquele líquido e acaba gerando aquela bolsa. Então eu preciso tratar a pele. Mas que ativo que dá para tratar a pele? Um dos ativos que eu mais gosto, que eu tenho certeza que quase nenhum de vocês conhece, se chama Íris Iso. Ele é um derivado de uma isoflavona que ele ajuda a prevenir o envelhecimento, ele trata e previne o envelhecimento da pele. Como que ele faz isso? Ele inibe as enzimas que quebram o colágeno e a elastina. Então, que é a colagenase e a elastase. Então, eles inibem essas enzimas, automaticamente elas não vão quebrar essas fibras elásticas. Então, eles vão tratar e prevenir. Então, assim, ó, tem dupla ação. Trata e previne essa perda das proteínas que fazem a estruturação da nossa pele. Então, Íris Iso, concentração 3 a 5%. Normalmente, ele não é um ativo barato, ele é um ativo que tem um valorzinho agregado, porque a ação dele é muito boa. Então, não precisa usar 5%, pode usar 3% que tá ótimo. E já temos a nossa fórmula completa, então. O que nós temos ali? Cafeína, extrato de ginkgo, nós temos aloxil, nós temos ácido tranexâmico com o transcutol, temos Íris Iso, tá ótima a nossa fórmula, perfeita para tratar a olheira vascular. E que base que eu vou usar? Voltamos ao mesmo ponto, a base fica a critério de vocês ou da paciente. Creme, sérum, gel, como ficar mais confortável para o paciente usar. Tem paciente que gosta de passar um creme com a mão, tem paciente que gosta de gotinha, então isso é a vantagem de personalizar uma fórmula. Já pensou? Tu perguntar para o paciente como é que tu gosta de usar? Gosta de pingar? De passar cremezinho? Você tem uma vantagem, assim, ó, inigualável, que na indústria farmacêutica jamais vai existir isso. Se você quer um creme, que é aquele creme ali, clareador X, vai ser aquele clareador X naquela fórmula, naquela base, naquela concentração, ponto. Não tem essa versatilidade de variar. Então, e vocês não vão conseguir resultados como o que vocês conseguem com personalização de fórmulas. Essa fórmula que eu tô dando para vocês hoje não existe na indústria. Aliás, não existe em lugar nenhum. Eu montei essa fórmula. Essa fórmula é minha. Eu fiz essa combinação e eu gosto dessa fórmula porque ela traz resultados muito bons. Então, isso é personalização de fórmula. Isso aí é, assim, é uma vantagem que, se vocês estão abrindo mão dessa vantagem, estão perdendo resultado, perdendo paciente e perdendo dinheiro. Isso eu garanto para vocês. E agora, mudando de tipo de olheira, nós vamos então para as olheiras estruturais ou constitucionais. Aqui no caso das constitucionais, que são aquelas hereditárias, a gente pode fazer uma fórmula específica ou então pode entrar com um preenchedor, realmente se ela é uma olheira muito aprofundada. Agora, uma olheira estrutural, que é aquela que o tempo trouxe, que a perda óssea trouxe, né, o desgaste ósseo trouxe aquela perda de estrutura para a região, a gente pode usar preenchedor para isso? Pode, mas a gente precisa tratar a pele do nosso paciente. Vocês profissionais que são da área da estética, vocês têm que abrir a cabeça e trabalhar fora da caixa. Não queiram ser aqueles profissionais que chamam de injetores. Ah, eu trabalho com harmonização facial, eu só injeto ácido hialurônico, só injeto. Tu vai injetar ácido hialurônico do teu paciente até quando? E quando o paciente tiver 80 anos, sem tratar a pele, como é que ele vai ficar? Ele vai ficar um balão? Vai ficar inflado? Porque a pele não tem elasticidade, não tem firmeza e tu quer cada vez inflar mais, cada vez colocar mais coisa. Não dá, precisa tratar a pele. Então a gente precisa de uma fórmula para essa pele que está envelhecida, está flácida, já está aprofundada porque perdeu estrutura, é uma olheira estrutural. Então aqui a gente pode associar uma técnica com um preenchedor, mas a gente precisa trabalhar a pele. Primeiras coisas que a gente pensa. O que acontece com o envelhecimento? Perda de colágeno e elastina, desidratação da pele, falta de nutrição, falta de oxigenação, processo inflamatório, estresse oxidativo. Então, tudo isso a gente vai ter que raciocinar para colocar dentro da nossa fórmula. Então, vamos lá. Primeiro ativo que não pode faltar na nossa fórmula: ácido hialurônico. Não é aquele do preenchedor, é o ácido hialurônico tópico. Ele tem alto peso molecular, então ele ajuda a manter a pele hidratada.
Ele vai absorver a água do corpo e vai deixar essa água na pele. Então ele vai fazer uma hidratação. É muito importante, sempre precisa hidratação na nossa pele. Além do ácido hialurônico, existem outros ativos que são hidratantes, mas ele é um ativo muito versátil e todo mundo conhece. Aí, além do ácido hialurônico, nós precisamos de um outro ácido hialurônico que não seja esse comum, que tem um peso molecular menor. Por quê? Por que peso molecular menor? Porque ele vai permear mais. Então eu não quero que fique só na superfície, eu quero que ele desça um pouquinho. E esse ácido hialurônico de menor peso molecular, o nome dele é oligo-HA. Oligo-HA, exatamente isso. Então a gente usa ele em pequenas concentrações, 0,2 a 0,4%, e ele tem um efeito muito bom de hidratação, mas também, por incrível que pareça, ele faz um efeito levemente de preenchedor de linhas muito fininhas. Então aquelas linhas bem fininhas, não é ruga do pé de galinha, aquelas bem fininhas que ficam na pálpebra inferior, na olheira ali, que fica assim uma do ladinho da outra, bem superficial. Para aquilo ali o oligo-HA é fantástico. Então ele é ácido hialurônico, só que ele tem um peso molecular bem menor. Então ele consegue penetrar mais, absorver água, expandir e fazer esse efeito hidratante e levemente preenchedor. Então pensem no que eu estou dizendo, eu não estou falando que ele vai fazer preenchimento, ele vai melhorar essas linhas muito fininhas que são essas linhas da superfície da pele, ok? Próximo ativo, retinol. O retinol é um ativo extremamente versátil também. O que a gente tem que cuidar é a concentração e se o paciente por acaso não tem sensibilidade. Então você vai questionar isso lá na tua anamnese. Já teve alguma alergia, já usou ácido retinóico, já usou algum derivado, então vai questionando até descobrir. Se nunca teve, pode usar então o retinol até 2%, mais do que isso não tem necessidade. Vai sensibilizar a pele e não vai trazer bons resultados. Vai deixar a pele mais sensibilizada. Então, o retinol até 2%. Por que retinol? Porque ele aumenta a síntese de colágeno. E o que a gente quer com uma pele madura? Mais colágeno. Então, o retinol ajuda nessa produção, nesse rejuvenescimento dessa pele, tá? Então, nós temos ácido hialurônico de alto peso molecular, de baixo peso molecular, que é o oligo-HA, o retinol para fazer, então, esse rejuvenescimento através do estímulo da produção de novas fibras de colágeno. E agora nós precisamos de um up, algo que, né, deu uma levantada nessa pele, deu uma segurada nessa pele, para não deixar ela tão flácida enquanto o retinol estimula a produção de colágeno. Que ativo que faz isso? Eu tenho vários. Aí eu trouxe um para vocês aqui que eu amo também, que ele tem assim um efeito maravilhoso, que faz um efeito lifting. O nome dele é Idealift. Então o nome já diz, ele faz um lifting, ele é um ativo muito bom, pode ser usado para qualquer região da face, mas na região de olheira ele é fantástico. Então Idealift. A concentração dele, de 5 a 10%, também não é um ativo muito barato, então a gente maneira na concentração, pode usar 5% que ele tem um efeito muito bom, certo? Agora vamos continuar nosso raciocínio. Eu já hidratei a minha pele, eu já usei um ácido hialurônico de baixo peso molecular para dar uma preenchidinha. Eu já estou usando o retinol para aumentar a síntese de colágeno. Eu coloquei ainda o Idealift, que é para fazer o efeito lift, não deixar aquela pele tão flácida. Mas, se eu tenho essa pele muito flácida, eu corro o risco de a minha paciente desenvolver bolsas. Se é que já não tem. A gente pode ter uma olheira estrutural, que é a olheira do envelhecimento, com bolsas. Porque o tecido está muito flácido, mas eu tenho um ativo que é maravilhoso para isso, que é um presente de mãe para você também. O nome dele é B-Shape, B-Shape. Então ele vai fazer com que esse líquido que está extravasado para fora, que ele seja drenado. Então ele vai ser sugado daquela região e vai murchar a bolsa. Enquanto a minha fórmula vai fazendo o efeito, estimulando a produção de colágeno, hidratando e preenchendo aquelas linhas finas. Sempre vamos voltar ao mesmo ponto em comum para todos os tratamentos. Precisamos que o paciente use o protetor solar. Isso não tem como abrir mão. Tem duas coisas que a gente tem que fazer o paciente fazer assim, ó, promessa de dedinho. Tem que beber água, muita água, ainda mais se está usando ácido hialurônico, que ele vai sugar água. Precisa beber água e precisa passar o protetor solar. Sempre, pelo menos manhã e tarde.
senão não vai ter o efeito esperado. Isso a gente precisa alinhar a expectativa com o paciente, assim, deixar muito claro. Deixar muito claro, a gente não vai ter o efeito esperado se não usar o protetor solar, certo? Então, finalizamos a nossa fórmula, então, fórmula perfeita para a gente tratar olheiras estruturais. Então, nós temos ácido hialurônico 10%, oligo HA 0,2% tá bom, retinol até 2%, Idealift 5% tá bom, porque ele é bem carinho também, e o B-Shape de 2 a 4%, 2% tá bom. Que base que eu vou usar, Kelly? Mesma estratégia, a base que você quiser, a base que o paciente se adaptar, a base, a estratégia de vocês. Escolham base, embalagem, façam uma embalagem bem bonita, dourada ou prateada, com um logo bonito e vai dar pro teu paciente, ele vai ficar encantado. A gente assim, ó, dermocosmético, a gente compra com o olho. A gente compra com o olho. Claro, né, que depois a gente vai esperar o resultado, mas na hora a gente compra com o olho. Então pensem, a gente vende estética, a gente vende beleza. Então, beleza importa. Não adianta, não dá pra dizer que não dá pra tu entregar numa bisnaga de plástico. Precisa ter uma embalagem que tenha um pouquinho mais de requinte, porque sim, não vamos ser hipócritas e dizer que beleza não importa. Beleza importa. Na estética, beleza importa. E para finalizar esse vídeo, então, para você que ficou até o final comigo, que tá aqui até agora, que tá a fim de se diferenciar, que aprendeu a tratar olheiras, que é uma das coisas mais desafiadoras dentro da estética, vamos fazer um review do que é mais importante, que são os erros mais comuns que não deixam a gente obter o resultado desejado. Nas olheiras principalmente, ácidos muito fortes. Falamos dele, a gente não tem necessidade de usar concentrações altas de ativos, muito menos de ácidos. Então, por isso que eu te disse, não fica quebrando cabeça no consultório, tentando fazer peeling forte na olheira. Não vai trazer um resultado imediato, não vai trazer um resultado bom, e se o paciente não tiver um home care, aquilo ali vai durar um pouco tempo e vai continuar perdendo colágeno e o efeito se vai. Então não adianta fazer aquelas coisas agressivas, aqueles peeling agressivo em volta do olho para trazer um rejuvenescimento, pode até trazer um efeito imediato, mas logo em seguida o processo de envelhecimento continua. E se o teu paciente não tiver um home care contínuo, ele não vai manter resultado nenhum, tá? Então, um dos erros é usar substâncias muito fortes, tratamentos muito agressivos, não adianta. A coisa é paulatina, é gradativa. A gente tem que ter parcimônia e consistência, então devagar e sempre. Segundo, não usar protetor solar. Não usar o protetor solar não vai trazer o resultado esperado, porque a radiação, além de envelhecer, ela mancha. Então a gente precisa alinhar essa expectativa com o paciente e ser bem claro nisso. E além disso, os hábitos de vida também vão influenciar. Se o paciente dorme muito pouco, fuma, bebe, os hábitos de vida, a qualidade de vida vão influenciar na pele, principalmente nessa região de olheiras. Então o paciente, eu não consigo dormir, eu tenho insônia, eu vou deitar às 4 da manhã e assim eu levanto. Se a olheira é vascular, vai ser muito difícil tratar. Então o paciente vai ter que colaborar de uma forma ou de outra, é metade metade, a gente colabora e o paciente colabora. Então a gente usa o nosso conhecimento a favor e o paciente tem que retribuir fazendo a parte dele. E outro erro, que é um erro assim, mais comum de todos, que tanto os profissionais erram quanto os pacientes erram, porque não foram alinhadas as expectativas logo no início, é esperar resultado imediato. Com o home care, a gente não tem resultado imediato, a gente tem um resultado gradativo e contínuo. Então a gente tem uma melhora prolongada sempre, é gradativo, vai melhorando cada vez mais. Diferente de uma técnica agressiva, abrasiva, que vai fazer um peeling forte naquela região, na hora vai aparecer um resultado imediato, vai descamar tudo, vai vir uma pele nova, mas o processo de envelhecimento continua. E a olheira é estrutural, ela é do envelhecimento, ela vai continuar. Então, se você não tratar com home care, não vai manter aquele resultado. Precisa do home care. E se você quer manter resultado no seu paciente, você vai ter que aprender a prescrever home care para o seu paciente. Para você que chegou até aqui comigo agora, até o final do vídeo, para você que aprendeu a tratar com segurança, qualidade e eficácia todos os tipos de olheiras, comenta aqui embaixo para mim qual ativo você não conhecia ou qual ativo você já conhecia ou já sabia usar ou não sabia usar. Comenta aqui embaixo para mim qual dos ativos te chamou mais atenção. E se esse vídeo te ajudou, curte, compartilha, envia para um colega que precisa ter esse conhecimento que você aprendeu hoje e eu te espero no próximo vídeo.